Você já parou pra pensar que às vezes o nosso maior inimigo ele pode estar dentro da nossa cabeça? Sim. E calma que isso não é papo de autoajuda barata, até porque eu odeio essa sensação de falsa ajuda, sabe? Você quer ajudar uma pessoa, mas você fala meia palavra ali pra parecer que você quer ajudar, mas você não quer ajudar. Não, não é isso que eu quero fazer aqui. Mas hoje eu quero conversar sobre como os nossos pensamentos podem sabotar os nossos sonhos, os nossos desejos. E o pior disso tudo é sem a gente perceber, sabe? E se você sente que você está se esforçando, se estudando, fazendo o seu melhor, mas sente que você pode estar travado quanto a isso, esse vídeo eu quero que você assista ele, que talvez possa te ajudar de alguma forma, até porque eu quero colocar algumas ações para serem feitas para quebrar um pouco disso, sabe? Um pouco de como a gente é afetado por isso. Quando a gente fala sobre pensamentos limitantes, eu sei que você pode pensar, ai, lá vem aquele papo chato de mindset, eu sei. Mas calma, não é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Os pensamentos limitantes são aquelas vozes na nossa cabeça que dizem assim, ai, você não é bom o suficiente, já tem muita gente fazendo isso, você não vai conseguir viver isso. Aquilo que faz a gente se travar mesmo, aqueles pensamentos que travam a gente, sabe? E sabe qual é o maior problema disso? A gente começa a tratar isso como uma verdade, como se fosse um fato. E você acaba que nem tenta fazer aquilo que você gostaria de fazer. E esses pensamentos, eles não nascem do nada. Ele vem de alguma experiência na infância, alguma frustração que você passou anos atrás. E isso te impacta até nos dias atuais, sabe? Até hoje isso vem impactando em suas decisões, ações, escolha que você for fazer. Por exemplo, você quer fazer um projeto, alguma coisa, só que você acaba e vê que isso não deu certo. Seu cérebro vai lá, grava isso e fala, viu? Não é pra você. E na próxima vez, adivinha? Você nem tenta. Vou contar um exemplo meu. Na infância eu vi muito a frase assim, você vai desistir disso? De novo você vai desistir? E sempre quando eu começo algo novo, o que vem na minha cabeça é esse pensamento, eu não posso desistir, não, eu tenho que fazer isso até o final, porque senão isso tá errado. Eu não posso desistir de maneira alguma. Então, de tanto ouvir essa questão de você não pode desistir, isso ficou na minha cabeça e hoje é algo que eu avalio sempre quando eu vou começar alguma coisa, antes mesmo de começar. Eu falo, você não pode desistir disso. Vou começar a fazer uma aula de pintura. Eu não posso desistir dessa aula de pintura. Mas eu já fiz até o máximo aqui, gostei de fazer, mas é até que eu vou. Não, você não pode desistir, você tem que ir até o final. Então isso é algo que sempre vem na minha cabeça, essa questão de, você não pode desistir. Então são coisas como essa, que você ouve, uma frustração, algo que ficou na sua mente, que você sabe que vai ressoar por toda a sua vida. E isso é um exemplo que eu gostaria de trazer sobre esse assunto que a gente está falando. Olha, agora anota aí, porque isso com certeza já pegou você ou vai pegar você, porque isso pega quase todo mundo. Eu não vou falar todo mundo, mas vou falar quase todo mundo, isso é afetado. Primeiro é a famosíssima síndrome de impostor. Você se acha incapaz, você duvida de você mesmo. Então, isso é um bem comum, mas é algo que acontece muito com muitas pessoas. E você pode até fazer, mas você se sente uma farsa. O segundo é a procrastinação disfarçada. Você até faz algo, mas você sente que falta algo mais. Você pode começar, mas está faltando alguma coisa. E se a gente olhar para a criação de conteúdo, se relaciona muito. Você acha que precisa estar mais preparado, você acha que precisa saber fazer a melhor edição, a melhor câmera, o melhor cenário, e você acaba não fazendo nada. E o terceiro, que até se relaciona com esse que eu falei, que é aquele perfeccionismo paralisante, que tudo precisa estar perfeito para que você comece a fazer. Se hoje tá fazendo um barulho ali fora, eu não vou gravar o vídeo. Se hoje tá ventando muito, eu não vou gravar o vídeo, porque pode sair barulho na minha gravação. Se eu não tenho a melhor luz, eu não vou gravar, porque a minha luz fica ruim, eu não quero demonstrar isso no meu vídeo. Então, sempre você vai estar buscando o cenário perfeito, a condição perfeita para que você comece a fazer as coisas. E deixa eu te contar uma coisa, não existe um momento perfeito. Você precisa começar o quanto antes, porque o resultado que você quer se constrói aos poucos e não de uma vez só. Mas sabe qual é o comum dessas três coisas? São autossabotagens disfarçadas de prudência, que faz com que você não tenha ação de nada, não faça ação
fique paralisado. E claro, não vamos dar uma de coach aqui e falar assim, é só pensar positivo. Eu acredito muito em pensamento positivo, mas eu sei que você precisa ter uma ação. Você não pode só pensar, só o positivo. Não, e ação para aquilo acontecer. Você precisa também fazer a sua parte, não só jogar na parte. Não é só, igual falam assim, não é só venha a nós, mas e o vosso reino, sabe? Então assim, tem que pensar no seu agir também. E o nosso pensamento, ele não é um interruptor, né? A gente precisa de um agir por trás desse pensamento também. Mas você pode começar com pequenas coisas, como questionar esses pensamentos. Será que isso é meu medo me travando ou isso realmente é o que está acontecendo aqui? E claro, no começo é uma coisa muito difícil, um exercício muito difícil, mas que você fazer algo repetidamente vai fazer com que você tenha esse repertório e cada vez mais isso vai ficando mais fácil de você fazer. E de você reconhecer que aquilo é um pensamento que está te fazendo travar ou se é uma realidade mesmo. E uma segunda coisa é você se expor mais, sabe? É uma coisa muito difícil, mas é uma coisa muito necessária, porque você agindo, você se expondo, você vai ver que você precisa fazer aquilo realmente para ir pro próximo passo. É aquele famoso você fazer com medo mesmo que você tá sentindo. Você pode ter medo ou de alguma retaliação, de alguma coisa, mas você quer muito fazer aquilo. Então por que você não faz, sabe? Então é isso que a gente deve pensar para as próximas ações. Eu tô com medo de fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Colocar na balança e ver que o seu medo não pode ser maior do que a sua ação, o seu agir. E o último, principalmente para você começar pequeno mesmo. Nada se começa grandioso, são poucas as coisas que começam grandiosamente. Então faz pouco e foque no seu agora. Não fica direcionando esse pensamento para, ai, mas quando? Não é quando, é o agora, o que você tá fazendo agora. É importante você se atentar no agora e pensar menos no futuro, nesse pensamento de ansiedade que corrói muita gente, né? E tem um ditado que eu gosto muito de pensar que engloba isso tudo, sabe? Que é a ação cura o medo e a inércia alimenta a dúvida. Então na próxima vez que você ficar com medo de agir, pensando se você deve fazer ou não, olha para esse ditado e pensa sobre ele, porque ele diz muito em poucas palavras, assim, que é uma coisa que faz a gente refletir bastante mesmo. E agora eu quero deixar uma reflexão final para você. Eu vou até ler que vai ficar mais fácil, tá? Imagina que você é uma planta. Se você tá crescendo num vaso pequeno, não importa quanto você se esforce, você vai parar de crescer. E seus pensamentos são esse vaso. Se você não expandir eles, suas conquistas também não vão crescer. E aí eu te pergunto, você tá regando seus sonhos ou seus medos? Fica aí esse questionamento. E esse foi o vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te fez você pensar ou repensar em algumas das suas ações, eu quero que você compartilhe ele com um amigo que também possa estar passando isso e precisa ouvir esse vídeo, entender um pouquinho mais do que tá acontecendo na vida dele, né? Que às vezes a gente nem nota, mas são coisas assim que afetam toda uma estrutura da nossa vida. E eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários qual o pensamento que mais te limita hoje, pra gente conversar sobre isso. Eu realmente quero ver como isso afeta as outras pessoas, porque me afeta muito mesmo. E olha, claro, não se esquece de se inscrever no meu canal, porque toda semana eu quero trazer um conteúdo aqui de bate-papo pra gente conversar mais e ser mais profundo, entender um pouquinho mais de outras dores, que eu acho que é importante para todo mundo. Eu acho que a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.